Bom, pessoal, novamente, então, boa noite. Passados aí os 5 minutos de tolerância para iniciarmos esse nosso evento, vamos dar seguimento a mais um evento promovido aí pelo nosso projeto Infectologia junto ao Ministério da Saúde. Em particular, trataremos hoje aqui da dinâmica de infecções com o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos, apresentado pelo nosso professor e pesquisador Fernando Campelo, onde eu vou figurar aqui como mediador. Então, esse projeto ele é patrocinado pelo Ministério da Saúde e desenvolvido pelo Instituto Federal de Goiás em parceria com pesquisadores de outras universidades, como é o caso do professor Fernando, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Então, pessoal, eu quero deixar registrado aqui, quem tiver interesse em receber certificação de participação do evento, baixa no chat, se identificar, coloque seu nome completo, e-mail, telefone de contato, que a gente vai estar providenciando esse certificado de participação. E nesse momento, dando seguimento ao evento, eu passo a palavra para que o professor Fernando faça a sua abertura, inicie a sua apresentação, e a plateia pode ir colocando todos os questionamentos, dúvidas através do chat, que a gente vai fazendo essa live aí de forma interativa com todos. Então, boa noite e vamos dar início. Professor Fernando, o senhor tem a palavra. Professor Geraldo Oliveira e demais ouvintes, né, assistentes aí dessa nossa live, muito boa noite. Estou vendo muita gente conhecida. Alguns meses atrás, Geraldo entrou em contato comigo e lançou esse desafio, né? Olha, é um desafio muito grande e que envolve esse projeto na área de saúde, que é uma automação, né, para resumir, uma automação na área hospitalar, com foco em dar uma assistência maior ao profissional de saúde, em particular as comissões de controle de infecção hospitalar, para manusear melhor o problema da infecção que ocorre em hospitais. Que é um problema sério, mundial, tem implicações não só na qualidade do atendimento, né, com desdobramentos em tempo de atendimento, a qualidade da saúde, etc., como também custos astronômicos. Então, isso aí, né, dentro desse espírito, começamos a fazer uma série de análises de dados, montou-se a equipe de pesquisa, etc. E vem, naturalmente, a questão do modelo matemático da dinâmica das infecções, que é uma coisa que eu já trabalhei há muitos anos. Em 1999, há uns 20 anos atrás, eu me debrucei sobre isso, na questão da infecção e da dinâmica da interação das células do sistema imunológico, né, em particular CD4 e CD8, com as cópias do vírus, né, no caso, o vírus do HIV, da imunodeficiência humana. Bom, então a apresentação aqui, ela está estruturada da seguinte maneira. Eu preparei um texto que vai para o nosso relatório de pesquisa. E esse texto ele tem, né, um preâmbulo, etc., que eu vou ler para ir mais rápido. E começa a se esboçar um modelo. Eu fui para a literatura e consegui... Tem muitos trabalhos na literatura a respeito de dinâmica de sistemas biológicos. E é interessante observar que os primeiros, ou vários deles, né, muito importantes, que marcaram a história, eles foram desenvolvidos por médicos, né, médicos. Em particular, eu cito o McKendrick, né, que em 1927 escreveu, junto com Kermack, o artigo fundamental na área de modelos de epidemiologia e modelos médicos de maneira geral. Isso foi em 1927. Tem também um outro médico, o Dr. Ronald Ross, um britânico, foi o primeiro britânico a ganhar o Prêmio Nobel em Medicina, e ele também escreveu sobre modelos matemáticos. Ambos eram matemáticos de excelente qualidade, certo? Melhor do que a maioria dos matemáticos, segundo, não é uma avaliação minha, é uma avaliação de vários matemáticos e estatísticos de renome internacional. Então é muito bom ver, né? A matemática para o McKendrick, por exemplo, era hobby. O outro também gostava, o Ross, certo? E só para lembrar, o Ross foi aquele que descobriu o vetor da malária, que está no trato
digestivo lá do besouro, da malária que vem e tal, e foi ele que criou aquele nome aquela nomenclatura R0, R0, né? Isso é só para dar uma... Bom, então, tem muitos modelos desses rodando por aí, eu peguei um que trata justamente do tema, o foco da pesquisa, que é a infecção bacteriana, né? Em particular hospitalar, mas com o fenômeno do surgimento de bactérias resistentes a antibióticos. Esse é um problema sério. Eu acompanhei razoavelmente no final da na década de 1990, com o professor Edmundo Machado Ferraz, que foi um baluarte nesse processo, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e li muitos trabalhos na época, etc. Mas vamos lá. Então eu vou colocar aqui o... Como é que eu boto aqui? Vai aqui embaixo, né? Não. Present your entire screen. Sim, então a minha apresentação vai ser isso. Logo no início, ou lá pelo meio, eu vou dar uma microaula, se é que se pode chamar assim, um aviso, né? Analogias bem rápidas e algum detalhamento matemático para o pessoal que não é na área, que não labuta na matemática no dia a dia, mas que quer acompanhar e tal. E com isso, a gente chega nas equações diferenciais do sistema. É um sistema de equações diferenciais que mostra o relacionamento entre as bactérias sensíveis ou susceptíveis ao antibiótico, as bactérias resistentes, tudo isso são populações, né, ou densidades populacionais dentro do corpo humano, dentro do hospedeiro. As células do sistema imunológico e as dosagens de antibióticos. Eu fiz um estudo para o caso de 2 antibióticos e consegui na literatura, nesses artigos, tem uma tabela com esses parâmetros que vão aparecer no sistema. E esses parâmetros dizem respeito a bactéria, acho que é o Mycobacterium tuberculosis, né, para tratar da tuberculose. E o antibiótico, aí tem 2 antibióticos lá que a gente vai ver o nome, que eu não me lembro assim de cabeça, mas vai aparecer lá na hora. Então explicamos direitinho as equações e partimos para a simulação. Vamos ver se a gente faz algumas simulações aqui em tempo real, altera parâmetro A ou B e tal, e vê como é que evolui essas populações todas. As células susceptíveis, as células resistentes ao antibiótico, né, a própria evolução dos 2 antibióticos e a célula do sistema imunológico. E ver como é que essa combinação resulta nas diversas trajetórias. A literatura diz, essa que eu peguei, né, e aí a minha interface com a área mais de saúde, a área mais biológica, que o que se tem feito é considerar combinações de antibióticos. É um tratamento multi-antibiótico para conseguir vencer, né, ou melhor dizendo, para minimizar a formação de bactérias resistentes. Depois eu comento sobre o controle ótimo, que é eu fiz uma pequena alteração. Eu fiz uma alteração no modelo, porque o modelo, ele considera, a maioria desses modelos, eles consideram uma dosagem fixa de antibióticos. 5 miligramas por dia por quilo de peso lá do paciente e tal. Pronto. E, obviamente, isso restringe muito a otimização. A gente sabe que, fazendo uma dosagem flexível ao longo do tempo, você vai conseguir resultados bem melhores. Mas isso ainda é uma fase mais avançada do processo. Então, vamos lá. Não, não é esse aqui. Está todo mundo vendo a tela ou... Estão vendo a tela ou não? Estamos sim, professor. Tela compartilhada, estamos vendo sim. Então, vamos lá. Eu vou ler como ele está todo arrumadinho aqui, eu vou ler essa primeira parte, que envolve todo mundo, né? Aquele cartaz que já apareceu aí. O projeto, né? Que é ações para prevenção de infecções relacionadas à assistência de saúde e resistência microbiana à antibiótico terapia, no âmbito dos hospitais de atendimento especializado em saúde nos estados de Goiás e São Paulo. São 20 hospitais que estão participando do projeto. E um dos eixos centrais desse projeto, lembrando mais uma vez ainda, é a instalação, né, a implementação de um sistema informatizado muito sofisticado, muito amplo, e que vai permitir uma operação bem melhor, é o que se espera. Nós vamos acompanhando isso passo a passo, analisando, etc. Aí tem alguns considerandos, que a maioria já sabe aí, eu não vou passar tanto tempo aqui, né?
controle rigoroso do isolamento respiratório, de contato, sobrecarga hospitalar, exposição a procedimentos invasivos, como intubação orotraqueal, inserção de catéteres venosos centrais, etc, etc. Tudo isso é fonte né, possíveis fontes de infecção. Tá? Aí fala do coronavírus, que hoje espirrou é coronavírus, né, transmitido por vias respiratórias, secreções, etc. E isso faz parte também, está no bojo do projeto, embora a gente esteja analisando o coronavírus até agora, embora eu tenha feito muitos trabalhos na questão epidemiológica, a gente vai tratar aqui a questão dentro do hospedeiro, como eu fiz no caso do HIV e dos linfócitos. Então, essa primeira parte aqui fala do aparecimento de bactérias resistentes, né? Eu vou lendo aqui na diagonal, né? No ambiente hospitalar é comum que os pacientes já estejam com algum déficit no sistema imunológico, isso vai exacerbar o problema do tratamento. Aí tem a definição aqui, né, formal, as infecções hospitalares são definidas como aquelas que acontecem dentro de 2 dias depois da entrada, admissão no hospital, até 3 dias depois da saída do hospital, ou então 1 mês depois de uma cirurgia. Essa é a definição canônica que está em vários lugares, em vários manuais. Né? É uma definição, obviamente, numérica e tal, e dá uma ideia de se o indivíduo foi acometido, quer dizer, foi efetivamente infectado no ambiente hospitalar. Sim, e além esse trabalho específico desse sistema dinâmico, ele tem dois eixos, digamos assim. Um eixo é esse que eu vou apresentar aqui com mais detalhes, que é a infecção, o processo infeccioso dentro do hospedeiro, quer dizer, dentro do paciente. E o outro é o espalhamento da infecção dentro do hospital. Não é? É uma epidemia dentro do hospital. E aí vamos usar o mesmo modelo de McKendrick, de 1927, com as suas vertentes, etc. A gente vai pegar dado e vai hospital por hospital. Então, comenta que as infecções têm liderado as causas da maioria das doenças da história da humanidade e prevalece, dentre elas, as infecções bacterianas. Então, o procedimento comum é uma terapia de antibióticos aplicada aos indivíduos. Né? Tem outra classe de droga que às vezes é chamada de antibiótico também, mas não é, porque antibiótico ele é produzido por processo biológico, como a penicilina e outros, todos eles praticamente, mas tem as sulfas e outros que são sintéticos, que tem um certo combate à questão de atacar, né, de matar, digamos assim, as bactérias. É um problema complexo, né? E tem sido preconizado um tratamento com múltiplos antibióticos para controlar o aparecimento das bactérias existentes. Isso está uma pequena biografia que eu tenho aí no meio. Bom, então é importante se trabalhar com modelos dinâmicos. Leia-se equações diferenciais. Né? Sem matemática não há esperança, né? Do fenômeno. E assim você vai ter uma compreensão do alastramento de doenças infecciosas numa população de indivíduos, principalmente dentro de um hospital, que é o foco, né, a ênfase da pesquisa, mas também de predizer o tempo e a expansão dos processos de infecção e possível reinfecção no indivíduo. A primeira preocupação leva ao estabelecimento de programas de planejamento, prevenção e controle de cenários. São equipes multidisciplinares, o pessoal de saúde, naturalmente, na frente, né, na infantaria do processo, lá na frente, porque são os heróis de todo esse processo. E eu tiro meu chapéu, né, e rendo a minha homenagem, mas não apenas isso. Lá para trás, ano passado, eu lembro que quem inventou as planilhas eletrônicas não foram engenheiros informáticos, não, nada disso. Foram 2 contadores que não aguentavam mais estar fazendo aquelas planilhas na mão e fazendo conta, inventaram a planilha eletrônica. Certo? Então, os primeiros modelos de matemática epidemiológica, com a matemática bastante avançada, foram feitas por médicos. Não é médico que formou-se em medicina, não, é médico que atua como médico. Né? Bom, e a segunda vai levar a programas de terapia e intervenção para o tratamento de indivíduos expostos a um patógeno em particular. Bom, então eu já chamei a atenção aqui, né? O entendimento e antecipação do tempo de ocorrência e a magnitude da máxima carga de bactéria e do comportamento das células do sistema imunológico. É importante para selecionar as estratégias de intervenção, né? As estratégias terapêuticas efetivas e de baixo custo.
Então, esses dois dinâmicos, esses dois sistemas dinâmicos, que eu já falei, né, dentro do hospedeiro e tá no hospital, eu parti desse modelo que foi apresentado por esses dois autores aqui, está citado na bibliografia, e introduzi algumas modificações nesse modelo, né, que eu vou falar mais de perto quando chegar lá. E é dentro do hospedeiro, obviamente, que se desenvolve a resistência aos antibióticos, né, e emergem as bactérias resistentes. Aí tem várias entidades. Primeiro, ela vai anotação, as bactérias sensíveis ou susceptíveis. A população no instante é denotada por X1 de T, X1 maiúsculo de T. Tem as bactérias resistentes, que elas vão mudando, tem uma taxa de mutação, né, que é função do antibiótico e do tipo de bactéria. E a anotação é X2 de T. Então, nota-se que vai haver uma transferência, né, de população de X1 de T para X2 de T. E as células do sistema imunológico do hospedeiro, que é denotada por X3 de T. As dosagens dos diversos antibióticos, e aqui, como eu considerei essas três entidades biológicas aqui, né, bactérias sensíveis, resistentes e células do sistema imunológico, então daí para frente é antibiótico. Então é 4, 5, 6, etc., até quantos antibióticos você quiser usar. O programa que eu fiz, e o estudo, e o que está na literatura, geralmente está feito para 2 antibióticos, mas isso é uma questão de você sair colocando mais antibióticos. Evidentemente, quanto mais antibióticos você bota, mais parâmetros para estimar e começa a ficar mais complicado. Então tem que entender esse beabá aqui. Modelo de ciência dinâmica, e algumas hipóteses são as seguintes. Você admite que as bactérias seguem um crescimento logístico. Isso pode ser alterado. A equação de crescimento da bactéria pode ter uma outra, pode ser um logístico alterado, o modelo de Verhulst, tem vários tipos de crescimento. Mas o crescimento logístico é o mais usado e, como primeira análise, ele vai muito bem. E tem uma capacidade de suporte igual a K. As mutações específicas provenientes da resistência a um controle químico, né, o controle feito por antibiótico, ele tem o que se chama um custo em aptidão, certo? Um custo em aptidão, quer dizer, uma bactéria, quando ela sofre uma mutação para escapar do antibiótico, ela perde um pouco na sua capacidade de reprodução ou na sua capacidade de provocar estragos no organismo, digamos assim. Ela fica mais fraca. Não é que ela vai desaparecer e ficar sem ação, não, mas ela perde um pouco, né? E, portanto, se a taxa de crescimento da susceptível é beta-1, está aqui, aí você introduz um custo de aptidão, né? Um fitness cost, que é um número que está entre 0 e 1. O sistema imunológico também vai ter um crescimento logístico. Como eu já comentei, pode ser alterada essa equação. A gente está pegando o modelo mais conhecido, mais básico. E a capacidade total, né, a capacidade de suporte chamada, é a soma das duas bactérias, multiplicado por um parâmetro que, no momento, ele bota igual a 1. Pode variar um pouco de um indivíduo para o outro. Então, o modelo vai ser definido por N equações diferenciais. Bom, agora algumas coisas básicas para... Né? Eu já tenho alguns colegas meus aqui, ex-alunos, que vão achar isso bem elementar, mas talvez alguém da saúde que não está acostumado, é só para lembrar algumas coisas. Né? Essas equações aqui, isso é um preparativo para entender o que é uma equação diferencial, para aqueles que não estão acostumados. Então, quando eu escrevo x-3 igual a 0, o que é que se quer? O que se quer é encontrar um valor para x e substituir na equação a igualdade seja verificada. Então, x-3 igual a 0 é porque x tem que ser 3. Aí tem sistemáticas para fazer isso. Né? X mais 5 igual a 0, logo x tem que ser igual a menos 5. Aliás, aproveitando o momento, essa história de colocar as incógnitas das equações como sendo as últimas letras do alfabeto, isso vem do trabalho de Descartes, né? René Descartes, no século XVII, 1637, no famoso livro dele, Discurso sobre o Método, Discours de la Méthode. Aí na parte quarta do livro, que é a geometria, ele trata de... E as primeiras letras do alfabeto são os parâmetros, são as constantes. Essa moda pegou até hoje, é impressionante. X mais 7 igual a 18. Aí aqui já tem que fazer uma continha, né? Aí passa 7 para o outro lado, etc. Enfim, perceba-se que tem que haver um método, uma sistemática, um algoritmo, um procedimento para se encontrar a raiz da equação. Essas simplesinhas aqui do segundo ou terceiro ano primário, né, são fáceis. Aqui já estou um quadrado.
x elevado ao quadrado menos 4 igual a zero. Aí a gente sabe que x aqui é fácil, x igual a 2. x2 mais 4 igual a zero já fica um mopró, né? Já não dá para... E voltando a Descartes disse, é impossível encontrar um número que é elevado ao quadrado e somado com 4 dê zero, só se fosse um número imaginário. E passou lá, está lá no artigo dele, no livro dele, no Discurso de la Méthode. E essa palavra imaginário pegou, é um número imaginário. Né? É como eu costumo dizer, é a matemática que dá sentido às palavras, e não o contrário. Aqui é x ao cubo menos 27 igual a zero. Aí começa a engrossar aqui, porque eu tenho potências, né? As coisas começam a ficar não lineares, e raízes quadradas, etc. Aquela nossa célebre, né, do quarto ano ginasial, na minha época, o trinômio do segundo grau, aquela fórmula que dá a raiz exata. Depois vem essa aqui, que é muito mais, né, um grau muito maior. Dei um exemplozinho aqui, x elevado a 17 mais 25 vezes x elevado a 16, menos 37 vezes x, aí vai-se embora igual a zero. Achar o número que satisfaz essa equação não é uma coisa trivial. São séculos de trabalho, algoritmo e a criação de máquinas. Né? Em particular, eu botei esse x17 aqui, porque eu me lembrei da máquina de Babbage, né? Que é uma máquina puramente mecânica, que é capaz de calcular polinômios de grau 17. Ela foi construída, quer dizer, na época não conseguiu ser construída, porque não havia recurso suficiente para isso, a metalurgia não era boa, a precisão para construir engrenagens não era boa. Mas, mais recentemente, há poucos anos atrás, ela foi construída por financiamento de Bill Gates, né, da Microsoft, e fizeram duas. Uma está em Londres, a outra está na sede da Microsoft, em Seattle, nos Estados Unidos. É impressionante a máquina. Bom, aqui já começam as equações a ficarem um pouco mais, né, caprichosas, porque aqui eu tenho x no expoente. Então, 2 elevado à incógnita x, né, é igual a 2 vezes essa incógnita x. Isso aqui é fácil fazer de cabeça. Geralmente a gente está... Essa aqui eu quero mamãe e vovó. Essa aqui não é para qualquer um. Né? Uma dessa aqui. Bom, aí começamos com sistemas. Você tem duas incógnitas que tem que satisfazer a duas equações. Estou Fernando, rapidamente, aí o seu áudio deu uma pequena falha, tá? Está nos ouvindo, professor? Eu acho que o professor Fernando caiu rapidamente aqui, gente. Será que ele está na linha conosco? Eu acho que ele não está nos ouvindo, não, professor. Então deve ter dado uma rápida queda aqui, tá? Hein? Mas a tela dele está compartilhada. Professor Fernando, está nos ouvindo? Sim. Pronto, aqui o seu áudio falhou por uns instantes, tá certo? A tela ficou aí andando e o áudio falhou por alguns instantes. Estão me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo bem. Ok. Bom, eu não mexi em nada aqui, a não ser na tela, né? Passando. Bom, então na anotação nossa, que vamos trabalhar, né? X de t é o valor do... Voltou a falhar novamente, viu, professor? Quando o senhor falou x de t é igual, aí o som voltou a falhar. Vai ser uma população de bactérias do tipo ou células ou o que for. E dx dt é a velocidade com que essa população aumenta ou diminui. É a chamada incidência, ou os fluxos, ou velocidade. Certo? Essa notação dx dt foi introduzida por Leibniz, né, Godofredo Leibniz, que foi contemporâneo, ele era mais novo do que Newton, era um alemão, né, Godofredo Leibniz.
Aliás, o tempo, como a gente já sabe, é a única variável independente. Aqui é um exemplo de uma função, né? Muito rapidamente, a expressão analítica dela está aqui, f de x igual a 1/6 de x, mais, etc. É um polinômio do sexto grau, e a curva dele está aí. A curva desse polinômio está aí. Aí vamos analisar essa curva. Era uma coisa que eu gostava lá nas aulas de geometria analítica, antes de entrar na escola de engenharia. E depois na escola de engenharia a gente fazia muito isso também, o traçado de curvas, né? Então vamos ver qual é a função derivada dessa curva. Então a função derivada dessa curva está aqui. Se você tiver essa expressão analítica, e está aqui, né, essa curva foi construída a partir disso, grande da variável dependente. Então, logo no início, a taxa de crescimento, a incidência da doença é muito alta. Então, esse valor está bem alto aqui. Isso aqui é a incidência. Aí ela vai. Quando chega no máximo, essa cucurutazinha aqui, então a derivada é zero. Ó. A função derivada é zero. E assim vai. Você pode tomar a função derivada da própria derivada. E vai ter, então, a derivada segunda. E esse processo vai até você acabar de derivar e vai ter uma derivada constante. Aqui é o conjunto todo para você ter uma ideia. Né? Você tem a função, que está um traçado mais escuro, a derivada dela, um traçado um pouquinho menos espesso. Ó, veja quando passa por esse ponto de máximo aqui, ó, então a derivada é zero. Certo? Aqui tem um ponto de inflexão. A função aqui ela é côncava, aí tem um ponto de inflexão aqui, daqui para frente ela passa a ser convexa. Aí a derivada passa pelo zero aqui, ó. Aliás, por um ponto de mínimo. E a segunda derivada é zero no ponto de inflexão. E assim vai. E com isso você entende porque uma função é um objeto matemático mais complexo. Então não é só qual é o valor de x que satisfaz aquela equação algébrica, não. Você vai escolher uma função, um gráfico desse, e substituindo numa equação, que eu vou usar aqui uma bem simples, chamada equação diferencial, onde os membros, as parcelas da equação que aparece ali, elas são funções. Né? No nosso caso, vão ser funções do tempo. E daí a palavra dinâmica. Então, deixa eu aumentar aqui novamente a tela. Teve um médico francês, no início do século XX, Dr. Alexis Carrel. Ele tem um livro famoso, né? L'homme c'est inconnu. O homem este desconhecido. Alexis Carrel, ele era médico, inclusive foi médico de campanha no período da Primeira Guerra Mundial. E ele atendia os hospitais de campanha. Era uma coisa bárbara, foi uma guerra muito sangrenta. Então ele tratava dos pacientes. E ele começou a fazer uma pesquisa por conta própria de como evoluía uma ferida, né? Uma ferida que está sarando. Então, todo dia, com uma certa frequência, ele ia lá com papel manteiga, né? Um papel vegetal, aquele transparente, e ele decalcava o contorno da ferida. Claro que ele estava tratando a ferida. Faz isso, faz aquilo, troca compressa, não sei o que e tal. E a ferida vai diminuindo. E ele anotava, ele estimava, né, calculava por vários processos a área da ferida. E essa ferida, né, cada uma dessas feridas, ela ia encolhendo com o tempo, encolhendo até sarar. E ele anotava o tempo, né, o tamanho e o tempo. E fez um gráfico. Ele não usou a equação diferencial. Quem usou a equação diferencial? Ele fez um gráfico e publicou o artigo. É um artigo famoso de 1916. Isso veio para minha mão por uma razão muito simples. Nós dávamos uma assistência à Fundação Altino Ventura, dávamos um plantão científico, todo dia, eram 2 horas todo dia, e eles desenvolviam muitos trabalhos de pesquisa lá. Um deles era a velocidade de cicatrização da córnea, porque transplante de córnea e outras cirurgias que são feitas para a córnea, né, no olho,
para diversas doenças, né, como ceratocone, etc. E é preciso ter uma ideia é uma área cuja irrigação é mais sutil, porque a irrigação é muito mais tênue, muito mais simples, né, muito mais. E foi feito um trabalho lá que era aplicar uma droga depois de uma cirurgia. Né? Na verdade, o experimento foi feito com animais. Era aplicado uma droga, um colírio, e a gente queria saber, quer dizer, eles queriam saber se o colírio acelerava a cicatrização ou não. Aí fizeram experimentos. 30 coelhos para um lado, 30 coelhos para o outro, grupo controle, aquela história de estatística todinha. E eu comecei a ler um pouco da literatura, aí encontrei esse artigo do Alex Carrel, e tem lá o gráfico. Aí você vê imediatamente que aquilo é uma exponencial decrescente. É nítido, você bota o modelo, estima qual é o lambda, a curva é quase determinística, ela é impressionante. Então chega nessa equação aqui. dx dt, x é o tamanho da ferida, digamos, a área da ferida. T é o tempo. Lambda é um parâmetro, e x é o tamanho da ferida. Então, aqui é a velocidade com que a ferida vai decrescer, a partir de um dado tamanho, e x é o tamanho. A solução dessa equação diferencial é essa aqui. X de t, quer dizer, ao longo do tempo, vai ser E elevado a menos lambda t, é o número de Neper, né? Quem deu esse nome aí foi Euler, que é a primeira letra do nome dele, vezes a condição inicial, que é o tamanho inicial da ferida. A expressão gráfica, que é uma maneira de se dizer, é essa aqui. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho da tela. É essa aqui. Você tem o x de t em função do tempo. Então, note que no início da ferida, né, quando ele começa, chegou lá, tratou, limpou, aplicou não sei o que e tal. Então, o tamanho da ferida começa a regredir, ela começa a diminuir. Nos primeiros momentos, nos primeiros dias, semana, não sei, vamos dizer dias, num dia ou dois, a queda é muito grande, ó. A derivada é grande. E à medida que o tempo vai passando, a derivada vai ficando pequena, até chegar a um certo tempo aqui. Então, esse é um exemplo de uma equação diferencial que foi montada por, não dessa forma que eu estou colocando aqui, mas por um médico. Né? 10 anos ou 11 anos depois desse trabalho, foi que saiu o trabalho do Kermack McKendrick, foi em 1927. O de Ross parece sair um pouquinho antes, o de Ronald Ross, o que ganhou o prêmio Nobel, ambos médicos. E esses estudos, né, usando equação diferencial para modelar fenômenos biológicos, etc., eles vêm dessa época. Quer dizer, Bom, eu coloquei lá porque o rapaz, um médico, era um oftalmologista da Fundação Tino Ventura, ele fez os gráficos todos, levantou tudinho, tudo bem feito, né? Estatística, aquela coisa, randomizou, todos aqueles cuidados estatísticos, além da parte médica toda, né? E eu digo, olha, basta estimar um parâmetro. Aí testou essa hipótese do parâmetro do grupo de controle e do grupo que usou a droga. Acabou. Aí deu essa equação diferencial aí, que é uma equação diferencial de primeira ordem. Aí quando eu olho para uma equação dessa, eu digo para os meus alunos, ó, vocês têm que olhar para a equação e ver logo essa curva aqui. Ou então olhar para a curva, ver a equação. E saber que isso é um circuito, um resistor, um capacitor, um resistor, uma bobina, ou uma ferida sarando. É irrelevante o que é isso. Bom, um avanço no modelo, né? E aí eu vou falar agora do modelo. Deixa eu aumentar aqui um pouco para ficar mais fácil a leitura aí. Melhorou aí? Às vezes fica pequeno aí na tela. Dá para ver aí, né? Sim, não, pode diminuir um pouco. Posso diminuir, né? Um pouquinho, pode. Olha, veja bem, X1 é a população de bactérias sensíveis ou susceptíveis. Tá? Então, essa primeira equação aqui, ela expressa a taxa de crescimento da população de bactérias sensíveis. Beta 1 é a taxa de crescimento, corresponde àquele lambda. Aquele lambda, aquele coeficiente ali, ele tem um sinal negativo, por isso que decresce. Aqui vai haver um efetivo crescimento, lá é um decrescimento, aqui é um crescimento. Então, beta 1 é a taxa de crescimento, é como essa população de bactérias susceptíveis ela cresce. É o crescimento de uma bactéria, ou de um ser vivo. E aí é crescimento mesmo, não é vírus. Ele tem uma capacidade autorreprodutiva, ele tem uma dinâmica própria, que é a linguagem que se usa em sistema dinâmico. Essa equação aqui, esse trecho, daqui para cá, até esse primeiro parênteses, é a expressão da logística. Certo? Então,
início, esse K aqui é chamada capacidade de suporte, é como se fosse a quantidade de matéria-prima necessária para gerar um ser vivo, né? Um ser vivo, para se reproduzir, ele vai lá e sai pegando a matéria-prima que está por ali, as moléculas, enfim, os ingredientes para poder fazer o bolo. Então tem um limite, ele está dentro do hospedeiro, ele tem um limite, ele não vai, quando chegar no limite, ele vai matar o hospedeiro antes de chegar. Bom, então não é a capacidade de suporte, é esse K aqui. No início, se a bactéria é pequenininha, então a taxa de crescimento, veja bem, se o X1 é pequeno no início, né, que é aquele X1 de 0, a taxa de crescimento é pequena, porque esse número aqui é bem pequeno, próximo de 0, multiplicado por uma coisa qualquer que também está entre 0 e 1, aí vai ser um número muito pequeno, então ele começa crescendo devagar. Mas cresce, o dx1dt é positivo, então a população de bactéria vai crescendo, ela vai se reproduzindo. Né? Quando ela vai se reproduzindo, esse número aqui, x1, aumenta. Esse aumenta e esse aumenta. Quando esses dois fatores, x1 e o que está dentro do parênteses, forem mais ou menos iguais, a taxa de crescimento é a maior possível. A partir daí, ele continua crescendo, mas dá uma taxa menor. Bom, então entendeu qual é a mecânica do crescimento logístico? Essa mesma equação, ela está aqui, no crescimento das células resistentes ao antibiótico, e a mesma equação da taxa de crescimento das células do sistema imunológico. São três logísticas. Claro que a gente pode alterar isso aqui, mas vamos usar o princípio da navalha de Ockham, né? Não vamos botar parâmetro demais onde é necessário, que a gente não entende nem direito o fenômeno. Como esse pessoal aí, né, com todo respeito da Covid, que fica perdido na maionese. Bom, ainda na primeira equação, acontece que o sistema ele não é autônomo. Não é a bactéria solta na buraqueira lá dentro fazendo o que quer. Certo? Ela, quando encontrar com X3, ó, esse X3 é a população de células do sistema imunológico que vai atacar a bactéria, vai destruir a bactéria, vai desmontar a bactéria. Então, essa taxa lambda é uma, digamos assim, uma efetividade com a qual a célula do sistema imunológico vai destruir uma bactéria suscetível X1. Esse produto, né, é a chamada mass action. Esse produto diz o seguinte: quanto maior a população de células do sistema imunológico e de bactérias sensíveis, maior vai ser a probabilidade do encontro e, consequentemente, isso vai diminuir a taxa de crescimento das células sensíveis ou susceptíveis. Daí o sinal negativo. Eu estou subtraindo da taxa de crescimento. Essas outras parcelas dizem respeito a duas coisas. Ao encontro de uma célula B1, esse B1 aqui tem a ver com antibiótico. Porque o antibiótico ele só consegue ter uma ação efetiva no crescimento das bactérias nas bactérias sensíveis. A outra já teve uma mutação e esse termo aqui já não entra mais. Mas esse de cá entra. Então, ó, esse AI aqui, ó, é a taxa de mutação da bactéria sensível para a bactéria resistente, devido à exposição ao antibiótico I. Uma determinada bactéria, ela encontra um antibiótico, ela tem uma capacidade de fazer uma mutação e daí emerge o fenômeno da resistência bacteriana a uma certa taxa, que está aqui, ó. Então, eu tenho um antibiótico 4, 5, 6, etc. Eu posso ter 389.227 antibióticos. Isso aqui não tem limite. Eu fiz a simulação para 2 antibióticos. Então, é I igual a 4 e I igual a 5. Botei só 2 antibióticos, que é o que estava na literatura, porque tinha os parâmetros todos lá no artigo. Eu digo, vou pegar esse aqui para começar a entender o fenômeno. Então, claro que quando você tem uma mutação, por conta de ter encontrado, seja o antibiótico 1, seja o 2, o 3, o 4, você diminui a taxa de crescimento das sensíveis, porque ela está passando dali para cá. Ó. Tá vendo aqui? Ela subtrai aqui, menos,
mas é a mesma parcela, ela vem para cá para crescer a população, aumentar a taxa de crescimento da população de células resistentes, ou seja, aumentar a incidência de células resistentes. Então, tira daqui e bota aqui, como naqueles modelos de programação linear para o pessoal que está entendendo do assunto. E o antibiótico não entra aqui, porque o antibiótico já não tem mais ação aqui. Nenhum desses dois antibióticos aqui vai ter ação mais aqui. É preciso conhecer biologicamente esse fenômeno e testar. Isso passa por laboratório, passa por uma turma da pesada em bioquímica, farmácia, não é brincadeira não, é muita coisa. A biblioteca, a literatura tem. Eu peguei esse aqui, a tabela vai aparecer já. Bom, vamos para a segunda equação. A segunda equação, que é muito similar à primeira, a logística, esse C é o custo de aptidão, é o fitness cost. Né? A bactéria ela sofreu uma mutação. Ou seja, matematicamente é equivalente à bactéria que sofreu a mutação aqui, ela tira daqui, bota aqui e dispensa esse termo, porque quando ela cai para a segunda equação, o antibiótico não age mais sobre ela. Mas, por outro lado, essa bactéria resistente, ela tem uma capacidade de reprodução menor, porque ela sofreu abalos, ela pagou um custo biológico para fazer a mutação. E o resto da equação é idêntico. X1 mais X2 sobre K e tal. Né? Aqui é o encontro da célula do sistema a célula do sistema imunológico, ela ataca a célula que tem resistência a antibiótico. Ataca sim. Certo? Bom, a terceira equação é a pura logística, né? Aí tem uma taxa de crescimento kappa, que vai depender do indivíduo, obviamente, né? E é uma logística, do mesmo jeito. Só que aqui a massa biológica é X1 mais X2. O sistema imunológico não vai produzir uma quantidade de células maior do que a quantidade de bactéria que está lá dentro. Aí seria um overkill, como se diz em inglês. É botar um pelotão, uma divisão romana para pegar 3 moleques de rua. Não dá, tem que... Né? O limite é isso aqui. Esse ômega é um parâmetro para a gente dosar isso. Para dizer, ó, o seu sistema imunológico ele não vai passar de uma certa fração da massa total de bactérias. Eu simulei isso aqui, como o pessoal está fazendo, com ômega igual a 1, mas é um parâmetro que pode ser avaliado. Aqui foi a modificação maior que eu fiz no modelo que está lá na literatura, num dos artigos, é o seguinte: eles colocam o antibiótico, a dosagem de antibiótico fixa, 5 miligramas por dia por quilo de paciente lá. E aí deixa. E esse MI é uma taxa de saturação, quer dizer, não adianta dar uma taxa maior do que essa, porque o organismo não vai absorver ou vai ter efeito colateral, aí tudo isso é determinado já. Eu coloquei uma força de controle, UI, troquei a anotação, botei UI, que passa a ser uma força de controle variável. É como dizer assim, de manhã ele toma 3 milímetros de antibiótico, aliás, 3 miligramas de antibiótico, às 10 horas ele toma 4, de tardezinha ele toma 7, meia-noite ele toma 1, enfim, é uma curva que vai variar em função do tempo para poder otimizar. A fixa está muito, mas muito longe de otimizar, a gente sabe disso. Não precisa nem fazer conta para saber disso. É um daqueles casos de óbvio lulante. Certo? Bom, então está aqui a explicação, né? As bactérias sensíveis e resistentes têm taxas de morte pela resposta das células, etc., e o valor é comum. Esse valor lambda aqui. Ó. O sistema imunológico não quer nem saber. Pode ser susceptível, resistente, ele traça do mesmo jeito. Né? A lógica é a mesma aqui. Ó. Lambda e lambda. Bom, então está aqui montado. XI para I igual a 4, 5, 6, etc., é a taxa de crescimento do volume de antibiótico que está sendo inoculado, lá que está sendo aplicado, né? No paciente. Né? É como disse o pessoal da área de saúde, né? Faz uma ciclosporina aí a 3 miligramas, né? Pronto, aí esse 3 miligramas por hora, etc., é esse XI. Mas o I, ele pode variar. E aí esse XI varia mais ainda. Então, eu liberei essa força de controle do modelo que está na literatura para ter uma maior flexibilidade no controle. Bom, as bactérias sensíveis também morrem pela ação dos antibióticos. Concentração é suprida com a taxa variável, eu já falei. Todos os parâmetros são positivos. Para diminuir o número de parâmetros e normalizar o modelo, aí é uma operação matemática só para facilitar, a gente faz umas divisões aqui.
é só para tornar por unidade, como se diz em engenharia elétrica, né? É como divide pela população. Quantos mortos por milhão de habitantes? Aí eu posso comparar a França com Espanha, com o Brasil, se dividir por milhão de habitantes. Dizer que o Brasil tem mais mortes do que a Itália e não dividir pelo número de habitantes é aquele famoso erro grosseiro, né, que só sai na televisão no horário nobre. É de uma burrice incomensuravelmente. Professor Fernando, Estou indo. Não, a temática está boa aí, mas é porque, como a gente vai até umas 20h10 aproximadamente, a gente tem que dar uma acelerada para as perguntas virem. Tá bom. Então, normalizado o sistema, as equações são essas, certo? Aí tem a manipulação de como é que ficou e tal, papapá, as primeiras simulações, de onde é que tirei, a tabela com os valores, certo? Não vou perder tempo aqui, porque isso está na literatura. Alguns têm uma flexibilidade para você alterar, de 20 a 35 miligramas por quilo por dia, não sei o quê, bah. E aqui começam as simulações, certo? Eu montei um programa, eu usei um método simples, o método de Euler, né? Depois eu vou mudar isso para botar um método de Runge-Kutta de quarta ordem para melhorar a precisão das equações. Mas como essas curvas são todas suaves, o método de Euler funciona muito bem. Isso é um detalhe técnico aqui que eu não vou... Mas está aqui o resultado. Isso é o resultado do programa em Python, né? Eu entro aqui com 5 miligramas por quilo de pessoa por dia do antibiótico 1 e 27,5 miligramas por quilo de pessoa por dia do antibiótico 2. Isso aqui são os parâmetros todinhos do sistema, certo? Beta 1, beta 2, aquela coisa todinha que a gente já falou. E aqui é o resultado. Se você tinha uma... Nesse caso aqui, o que é que acontece? Partindo de uma condição inicial de bactéria resistente, sei lá, 0,3, né? Veja que está normalizado o modelo, o máximo aqui é 1. Então ela decai, depois ela volta. Quando começa a infecção, o sistema imunológico ele entra em ação, ele sobe o número de células do sistema imunológico, esse verde aí. Ele sobe, passa por um máximo, volta, mas a bactéria resistente não quer conversa. Ó. Ela vai, depois ela volta aqui e atinge o que a gente chama um ponto de equilíbrio. Eu não vou entrar nesses detalhes todos aqui, tem um ponto de equilíbrio. Esse INH e PZA são dois antibióticos que foram preconizados pela Organização Mundial de Saúde, que é o isoniazid, o isoniazid, não sei, isoniazid, e o pirazinamide. São os dois antibióticos recomendados para o tratamento da Mycobacterium tuberculose. Certo? Todos esses casos dizem respeito a esses dois antibióticos e a essa bactéria. Aí lá vai outro caso. Aumenta a dosagem do antibiótico 2 para 35, em vez de 27,5 era 35. Aí essas curvas começam a se alterar. Certo? Isso aqui é a curvatura. Como eu botei fixo, eu só modelei, só coloquei as equações diferenciais para um U fixo. Né? Como está lá na literatura. Para não complicar agora, eu só vou botar a equação diferencial mais completa quando resolver o problema de controle outro, que é um assunto não computacional, é um assunto lápis e papel. Certo? Então as curvas são essas aqui. Ó. A equação é linear, a equação do antibiótico é linear. Ó. Esse aqui é um antibiótico pironiazida, não sei o quê. E aqui é o outro antibiótico. Alterou o formato dessas curvas, vai alterar um pouco, né? Claro. Mas note que o decrescimento já começa a ficar diferente das diversas, né? Das diversas curvas. Então, outra simulação diminuindo esse antibiótico agora para 20. Era 27,5, passou para 35, agora para 20. Aí você nota que a queda das bactérias imunes já é diferente. Ó. E, por outro lado, a resistência, né, a bactéria resistente, a população dela cai, ela só vai retomar bem mais na frente, em comparação com os outros casos aqui. Ó, né? É só para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona. Tem mais outros gráficos aqui, eu vou passar todos. Aqui aumentamos Não, aqui eu baixei a capacidade do sistema imunológico. Peguei o kappa, que é aquela taxa de crescimento das células do sistema imunológico, na equação logística de crescimento,
do sistema imune do paciente, e passei de 0,6, está vendo aqui? 0,6, baixei bastante, dividi por 3. Então, note que a resposta do sistema biológico é bem mais tênue. Ela vem só até aqui. E a célula, as bactérias resistentes, ela cai aqui um pouco, bem menos do que no outro caso. E já ela volta para o ponto de equilíbrio. Então, é preciso entender essa relação. Eu estou entendendo matematicamente, claro. Eu já estou mais acostumado a fazer essas coisas. Mas o pessoal de saúde aí vai entender com muito mais clareza. Tira aqui, bota aqui. Não, eu quero um antibiótico, ciclosporina, terceira geração, que vai não sei para onde, e tal, e tira aqui, o paciente. Aqui eu deixei o sujeito quase com a depressão total do sistema imunológico. K pegou a 0,05. Olha o que acontece com as células do sistema imunológico. É o sujeito que está realmente mal, né? Está muito deficitário. Aí a célula, quando entra a infecção, ele tenta responder, vem e responde, mas olha o que acontece com as bactérias resistentes. Ela nem mal decai, já vai subindo e tal. E note que todas vão para um ponto de equilíbrio, que eu não quero analisar agora essa questão do ponto de equilíbrio, que é uma análise que tem que ser feita mais para frente. E, por outro lado, as bactérias sensíveis elas caem bem mais rapidamente, a vermelha. Bom, aí eu vou passar bem rápido para todo mundo ver. Aqui eu alterei 8, voltei à capacidade imunológica, subiu aquela cucurutazinha do antibiótico, das células do sistema imunológico, a queda. Veja só, quando eu botei o U1 igual a 8, eu dei uma caprichada, aumentei muito a dosagem do antibiótico. Antibiótico 1. E só isso. Aí veja o que acontece. Ele vai para o ponto de equilíbrio mais rápido. Não tem jeito. Mas, em compensação, essa aqui decresce mais rapidamente ainda. Aí é preciso entender essa mecânica, certo? Aí eu saí fazendo para vários valores fixei em 27,5 o antibiótico 2. Sim, eu não comentei que o antibiótico 2, ele não provoca mutação. Está aqui, o A2 igual a zero, é uma coisa que a gente pode alterar. O antibiótico 2 não provoca o surgimento de bactérias resistentes. Eu posso alterar isso aqui, é só botar um. Né? Mas no caso lá, os dados da OMS, não sei o que, diz que ele não provoca. Esse antibiótico número 2. E assim vai. Eu vou comentar cada um deles. Certo? Aqui, ó. Qual foi a diferença aqui? Botei um 4 para atingir. Quando você bota 4 no antibiótico 1 e 27,5, olha o que acontece. A bactéria resistente, ela cai e passa muito mais tempo para voltar. Ela vai ter um ponto de equilíbrio lá na frente. Isso aqui é dias dividido por 10, né? 40 dias, 60 dias, 80 dias, etc. Bom, então com isso a gente tem uma ideia. Botei 3, certo? A gente pode mexer com qualquer parâmetro. Alguns você pode mexer. Tem uma faixazinha assim. Por exemplo, esse C aqui é o que a literatura botou. Eu posso alterar esse C para lá e para cá, e vai mudar tudo aí. Certo? Ó, esse aqui é interessante. Quando você bota esse antibiótico, quase nada. Ele está quase nada aqui, tá vendo? A bactéria, ela desenvolve resistência para esse antibiótico. Aí você bota ele bem pouquinho. Aí o que acontece com a célula, a população de células resistentes? Ela vai cair. Professor Fernando, eu acho que o seu áudio falhou aí, viu? Gente, eu acho que o áudio do professor Fernando falhou, deve estar sendo restabelecido em mais alguns instantes. Se não for restabelecido, eu dou uma ligação para ele aqui direto aqui. Só uns instantes aqui, viu, gente? Vou resolver isso daí.
Bom, pessoal, estamos aqui então nessa live aqui sobre modelagem matemática, como colocada aí pelo professor Fernando, tá? E eu estou sentindo falta de perguntas aí no chat, né? Então, o pessoal que está acompanhando aí a live, há alguma dúvida, algum questionamento que a gente possa colocar? Ou a abordagem aí do professor Fernando já está sendo suficiente para que todos compreendam o fenômeno? Voltou agora? Voltou, professor, voltou sim. Estamos lhe ouvindo. Então, peraí, deixa eu... Professor, pelo visto, a abordagem está sem dúvidas até agora, viu? Está tudo perfeito. Então, Deixa eu ver, porque o final é fundamental, porque sem o final as perguntas ficam... Entendeu? Já entrou a tela ou não? está com sua tela compartilhada. Só precisa colocar agora só o seu material. Isso. Vocês viram a explicação sobre isso aqui, não? O controle ótimo que caiu, professor, na hora que você estava explicando a maximização aí. Não, é o seguinte. Vocês já viram qual é o problema. Agora é escolher o fluxo de entrada de antibióticos. Nada de ficar 5 miligramas, 5 miligramas, 5 miligramas por dia, todo dia. Não, isso é uma solução burra. A solução é variável. E você fazendo a solução variável, você consegue atingir o objetivo desejado, qual seja, minimizar o surgimento de bactérias resistentes e dentro de um compromisso com o custo. Então, esse funcional objetivo aqui tem as duas populações, a população susceptível depois. Aí aparece infecção de ferida cirúrgica, que é uma das principais. E dentro da cirurgia tem as famosas vias biliares, que são as que provocam mais infecções e as mais difíceis de você estar tratando. Enfim, aí você pede um antibiótico, a farmácia só tem a ciclosporina de quinta geração, não sei o quê. Aí começa a desenvolver bactéria resistente. Então, tem uma combinação de antibióticos. Eu estou repetindo o que a literatura está dizendo, certo? Não tô... Então, você vai escolher o 1 e o 2, que satisfazem as equações diferenciais, e que no instante T0 tem uma determinada inoculação de bactérias, no instante T1 você quer que essas bactérias tenham ido para zero, tanto a susceptível quanto a outra, e tudo isso minimizando o custo. Bom, aqui é só o modelo SIR, né? Eu falei em inglês aqui, né? SIR, o modelo susceptíveis, infectados e removidos do McKendrick e Kermack. Esse modelo aqui é de 1927, que é o modelo utilizado para epidemia, seja dentro de um hospital, numa escola, numa cidade, num bairro, num país ou no mundo. O meu próximo e-book, que deve sair no final de semana, é o coronavírus na aldeia global, certo? Bom, então o modelo básico é esse aqui, não mudou. Tem muitas variantes dele, né? Muitas, mas a ideia central é essa aqui. X1 é o número de indivíduos susceptíveis, X2 é o de infectados, né? É o médico, a enfermeira, o maqueiro, o profissional de saúde, ou mesmo um visitante, ou qualquer coisa que entrou e é infectado pelo paciente ou atrás da rua, enfim, isso começa a circular ali dentro. Né? Eu me lembro de Shem Weiss, que começou com essa história, numa ala, a ala das freiras que tomavam conta dos pacientes, era tudo limpinho, asseado, e os médicos cirurgiões, era tudo com aquelas batas cheias de sangue e de pus. Ele fez uma estatística simples e mostrou que a ala do pessoal com a batina suja, com a bata suja, que tinha mais infecção, e a outra, e daí surgiu essa história da infecção, né? Que é muito... E aqui é aquela curva clássica aqui é para o dado de Pernambuco. Aqui são susceptíveis, como a taxa de contágio do coronavírus é muito alta, ela foi estimada entre 6 e 12 por vários pesquisadores internacionais, e coincide com as minhas estimativas, então não vai sobrar ninguém. Todos serão infectados. Quando eu digo tudo, todos serão infectados. A não ser que uma notícia muito de última hora, quer dizer, última hora que eu digo alguns dias atrás, eu li de um pesquisador inglês, o Carl Friston, né? Estou com o artigo dele aqui, ele mostrou que no Reino Unido,
Na Inglaterra, 80% da população é naturalmente imune ao coronavírus. Portanto, lá só vai infectar os 20% restantes. Porque quem vai infectar todo mundo susceptível, isso não tem. Eu acho que o professor Fernando está com uma conexão com algum probleminha hoje lá, gente. De vez em quando trava para a gente aqui. Para mim mesmo está travando aqui Que um está pouco. entre 8, que tá entre 8 e 12. Então, isso aqui é o infectado, ele sobe, vai até. Aqui para Pernambuco tem 9 milhões e tanto. Se não fosse essa história da imunização. $12 milhões ou qualquer coisa assim. Aliás, 1 milhão e 200. Aí desce, cai aqui. Isso aqui são os removidos. Removido, ele é infectado, não sabe, vai viver muito bem, nunca vai ter sintoma, nem sabe o que foi. Isso é a vasta maioria da população, a esmagadora maioria da população. Uma segunda vai espirrar, etc. e tal, e o próprio sistema vai curar. O outro, ele vai procurar um auxíliozinho, vai tomar um remédio, vai fazer não sei o que, vai se curar. O outro vai para um hospital, vai passar 15, 20 dias, 50, 60 dias e vive, e o resto vai a óbito. Essa é a história. Bom, pessoal, muito obrigado. Sim, deixa eu ligar aqui o simulador aqui, está todo mundo vendo a tela. Esse é o programa em Python. Então, se quem quiser fazer uma simulaçãozinha, está aqui, eu botei um parâmetro aí qualquer, e ele gera as curvas. Ok? Aqui é 5, 35, aí vocês me dizem aí qual é o parâmetro, quem quiser simular. Esse texto, depois eu passo para Geraldo, esse texto todinho que eu apresentei, ele é disponível para vocês aí. É relatório da nossa pesquisa, mas está aí para quem quiser ver. De maneira que eu estou pronto aqui para as perguntas. Espero poder esclarecer alguma coisa que não tenha ficado mais clara. Professor, até o momento temos uma pergunta aqui do Matheus Faria. Professor, como estimar os parâmetros para cada indivíduo, doença, antibiótico? Imagino que seja um desafio. Como estimar os parâmetros? Isso é assunto do pessoal de bioquímica. E estimar, não tem outro jeito. O modelo não vai inventar parâmetros, você tem que medir. É um processo de natureza técnica, né? Você vai medir, injetou tal, deu tal, injetou tal, deu tal. Vai ter que fazer muita estatística. Do mesmo jeito que a gente pegou os dados da pandemia do coronavírus e estimou os parâmetros de contágio e o parâmetro de recuperação. E, consequentemente, o parâmetro limiar e o chamado R0, né? O R0. Tudo é estimado a partir de dados dos resultados. Entendeu? Perfeito. Aí tem que tirar o sangue, medir, etc. É a parte realmente muito cara, obviamente. Mas a literatura... Eu só peguei esse exemplo específico, mas eu quero crer que, né, o pessoal de saúde do nosso projeto vai ter mais condições de pesquisar e pegar isso rápido. Esse modelo é... Eu não inventei o modelo, não. Isso aí vem desde 1927, modelos desse tipo. Né? Então, respondendo aí, Matheus, e na verdade, como o professor Fernando colocou, a gente faz as medições. Então, o modelo ele é calibrado não com estimativas, mas com medições prévias e a aproximação matemática daquele modelo que é mais ideal para aquele problema. A Silvana se inscreveu aqui, como são poucas perguntas, eu vou abrir aqui o microfone para a Silvana perguntar diretamente. Silvana, pode fazer a pergunta. Silvana Barbosa. Boa noite, pessoal. Eu sou aqui do IFG do Goiânia Oeste, estou envolvida no projeto junto com vocês. E a minha dúvida é o seguinte, professor, é porque o modelo do senhor foi baseado na micobactéria tuberculose e a gente vê que o tratamento tem associação de 3 ou mais antibióticos, né? E na dinâmica hospitalar, nós temos vários micro-organismos associados, envolvidos, então que a maioria desses micro-organismos não tem um padrão crescimento intracelular, então são vários micro-organismos, são várias classes de antibióticos diferentes e diferentes mecanismos de resistência aos antibióticos, visto que a mutação
lá no ambiente hospitalar, é o fenômeno mais raro. Aí eu queria saber se esse modelo matemático ele se aproxima do nosso ambiente hospitalar, considerando essas variáveis, várias bactérias, vários antibióticos de várias classes e diferentes mecanismos de resistência, porque lá no ambiente hospitalar a gente não observa muita mutação. Estão me ouvindo? Mais... Estamos, sim, professor. professor, Estamos ouvindo sim. também. Falar, professor. Entendeu a pergunta da Silvana, professor? Da professora Silvana? Acho que a internet dele travou de novo. Acho que o provedor dele hoje, na sexta-noite, está aplicando uma pegadinha com o professor Fernando lá. Mas eu entendi, muito boa a pergunta, certo, Silvana? Eu não vou me atrever a responder, porque o modelo foi o professor Fernando quem dimensionou. Mas, tipicamente, esse tipo de modelagem, ela é customizável para mais variáveis. Então, esse é o modelo inicial que ele está apresentando como uma das propostas de solução. Todo modelo matemático, nenhum modelo matemático é perfeito, mas alguns são úteis, né? Então, assim, a gente faz o ajuste para que o modelo represente o fenômeno com base nos requisitos do problema a ser resolvido. Então, essa é uma solução mais geral. Professor, está conseguindo nos ouvir agora? Professor Fernando? Eu não estou ouvindo o professor Fernando. Então, acho que Geraldo, enquanto ele não volta, ele deve estar havendo algum problema na internet, é só por curiosidade, eu acho... ele voltou, voltou. Professor, o senhor chegou a ouvir a pergunta da Silvana por completo? Não sei se foi completo, mas eu vou responder logo a parte que ela perguntou. Primeiro, este modelo não é, eu vou repetir, este modelo não é um modelo exclusivo para a Mycobacterium tuberculosis. Não, ele é feito para qual tipo de bactéria? Toda e qualquer tipo de bactéria. Quantas? 380.222, todas dentro do mesmo paciente interagindo. A natureza do modelo é a mesma. Se eu botar 3 bactérias diferentes, eu vou ter a interação entre elas, um dos antibióticos. Eu peguei esse exemplo para mostrar como é que funciona. Eu posso botar 3, 4, 5, 10, quantos antibióticos quiser. O modelo é geral, ele não tem nenhum tipo de limitação para assimilar nem qualquer que seja a condição de qualquer hospital ou de qualquer tipo de bactéria. Agora, eu peguei um exemplozinho simples, que é para todo mundo entender como é que funciona. Ó, essa é a tabela, não sei se está dando para ver. Está dando para ver? Estão vendo a tabela? Tem que compartilhar novamente, professor, a tabela. É? Tem que compartilhar de novo, porque quando o senhor cai, cai tudo. Tem que voltar aí o compartilhamento. E não pode forçar muito essa sua internet hoje, não, que ela tá de sacanagem na sexta-noite. Não, eu troquei de provedor. Vamos ver se sustenta mais isso. Quer entrar, não é? Tá dando para ver? Tá dando para ver? Sim, professor, estamos vendo. Bem, essa tabela aqui, eu peguei na literatura, que é um exemplo simples, né? Taxa de crescimento das bactérias sensíveis. Está no artigo de Mondragon, está aqui a referência, né? As referências estão aqui. Eu mando esse texto aí para vocês. Mondragon, tal, 2014, tudo isso aqui tem modelo matemático, certo? E eles estimaram, eles têm essa estimativa. Então, eu tenho conhecimento aquela bactéria sensível, micobactéria, etc. Tal. Se tiver uma bactéria, uma terceira, uma quarta, uma quinta, ou quantas forem, a gente bota lá tudinho. Vai ter interação entre as bactérias? Vai. Vai ter entre os antibióticos? Vai. Quantos antibióticos tem? Quantos a gente quiser. Então, está aqui nesse exemplozinho aqui, que está na literatura, e eu apenas montei o programa de computador, que eu posso mandar para vocês também, enfim. Então, eu tenho aqui a taxa de mutação da bactéria com relação a esse antibiótico aqui, a do outro antibiótico, a taxa de eliminação de bactérias devido ao antibiótico tal,
a outra por outro antibiótico. Aí, em vez de ter um ou dois, eu posso ter vários antibióticos e botar todas elas. Certo? Tudo isso ocorre dentro do paciente. Capacidade de suporte das bactérias, enfim, toda essa tabela aqui, com a respectiva referência, isso está na literatura. Mas voltando para a equação, deixa eu botar a equação. Voltando para o sistema de equações, veja que eu tenho aqui o seguinte. Aqui só tem bactéria. Né? Uma bactéria, que é a micobactéria. Se eu tivesse, digamos, duas bactérias simultaneamente, então eu teria uma X1, 1 e uma X2, 1. Ou seja, a bactéria sensível do tipo 1 e a bactéria que ficou resistente, mas aquela bactéria do tipo 1 que ficou resistente. Depois, mais duas sensíveis e resistentes para a natureza da bactéria. E a são 380.225 bactérias, bota todas elas, a equação vai ficar enorme, o programa do computador vai ficar enorme, toma parâmetros. Antibióticos. Aqui o antibiótico tem N. No nosso caso, N é igual a 5. Então, dois antibióticos, um antibiótico 4 e um antibiótico 5. Mas eu posso botar quantos antibióticos eu quiser. Tanto que eu perguntei ao nosso pessoal, ao nosso grupo aqui de saúde, eu coloquei isso lá no relatório, naquele depósito que a gente faz dos nossos trabalhos, para dizer o que é que quer. Eu estou olhando o texto do trabalho que eu digo do projeto, eu vi que a relação com a bactéria Pseudomonas aeruginosa, multiresistente, e a Acinetobacter baumannii. Eu vi essas duas. Eu não pesquisei tanto na literatura quais são todos os possíveis antibióticos, que é melhor o pessoal de saúde fazer isso para saber qual é a mais pertinente para fazer. Então, a resposta é não, este modelo, ou essa natureza do modelo, não tem nenhum tipo de restrição qualquer que seja, a não ser a execução dele, né? Como o outro rapaz, o outro professor que pergunta, cadê esse parâmetro? Vai ter que medir os parâmetros todinho. Pegar tudo o que tiver na literatura, não vai reinventar a roda, isso já está lá na literatura. Mas eu quero ter muita coisa aqui do nosso doente, dos hospitais, que é uma coisa muito localizada, vai ter que medir, vai ter que fazer experimento, medir é parte do projeto. Não sei se eu respondi, mas... Professor, então vamos lá. Somente complementando aqui, a Silvana até reforçou aqui no chat mais uma pergunta, já que ela fez a primeira pergunta, dizendo, olha, mas mesmo sendo uma mutação a causa da resistência, é possível ser prevista no modelo um caso de mutação da bactéria? Sim, esse parâmetro aqui, ó, esse parâmetro aí, deixa eu botar o parâmetro. Aí, que aparece mesmo aqui, é a taxa de mutação da bactéria sensível para a bactéria resistente, devido à exposição ao antibiótico I. E essa taxa de mutação, claro, tem muitas maneiras de taxa de mutação, mas esse aqui é um parâmetro. Esse aí aqui, se não me engano, é 10 elevado a menos mutação por gene e tal. Então, sim, é possível medir. Para você ter bactéria e um antibiótico, aí tem um respectivo aí. Para cada par bactéria e antibiótico, você tem uma taxa de mutação. E isso está medido para uma quantidade de casos muito grande. Aqui, nesse caso, ó, eu vou botar o valor aqui da tabela, deixa eu ver. A1, que é aquele antibiótico 1, é 10 elevado a menos 6 mutação. E está isso no artigo do Collor. É esse artigo aqui, ó. Professor, como o nosso horário já se aproxima, a gente já até estourou um pouco, eu queria passar a palavra para duas perguntas finais aqui que nós temos inscritas aqui, tá? Uma do professor Hélio Magalhães, que ele fala aqui, ó, sente falta de discussão do equilíbrio entre as curvas azul e verde. Não são sensíveis e parecem estabilizar em frações próximas. Professor Hélio, se o senhor quiser pegar a palavra, o senhor pode ser mais específico na sua pergunta para o professor Fernando, enquanto ele coloca a curva aí das cores lá. Em seguida, a gente vai passar a palavra para a Nereide Estela, que também tem uma pergunta, ela se inscreveu para fazer uma pergunta. Então, professor Hélio, o senhor tem a palavra. Obrigado, boa noite a todos. Fernando, só um detalhe que
com a apresentação das curvas todas, tem aquela estabilização, aquele fenômeno do equilíbrio entre a população de bactérias que não são sensíveis a antibiótico e a resposta imunológica. As duas curvas tendem a estabilizar ali, e você ficou anunciando que ia discutir um pouco, e no final eu não via discussão sobre esse comportamento do final daquela coincidência. A taxa em vermelho da população sensível, ela tende, na maioria dos tratamentos, a desaparecer, mas a população resistente parece se estabilizar em praticamente todas as dosagens que foram estudadas. Isso é um pouco surpreendente. Eu queria ouvir um pouco mais sobre esse problema desse equilíbrio ali. Tudo bem. É o seguinte, esse modelo, deixa eu voltar lá para as equações. Né? Esse modelo, como qualquer modelo dinâmico, né? Ele sabe muito bem disso. E a pergunta eu não fiz a análise do ponto de equilíbrio, mas o ponto de equilíbrio, ou os pontos de equilíbrio, né? Sistemas não lineares têm, em geral, vários pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é onde essas derivadas aqui são anuladas. Né? Então, esse sistema ele tem vários pontos de equilíbrio. Alguns são estáveis, outros são instáveis. O que ele está chamando, não, né? Eu vou voltar. Eu fixei alguns parâmetros pelo que estava na aqui, ó. O beta-1 é 0,8 por dia. Isso é a taxa de crescimento das bactérias sensíveis, 0,8 por dia. Está lá no artigo, isso aqui é a referência, né? O custo de aptidão. O custo de aptidão, um número entre 0 e 1. Eles não disseram, olha, se o beta-1 é 0,8, aí lá no texto, você pode botar o beta igual a 0,25, por exemplo, ele perdeu, né? A célula que foi tornada resistente, ela perde o poder de reprodução, e aí cai para 0,25. Aí eu calculei o C, eu não mexi no C durante essas simulações todas, como você deve ter percebido. E ele diz assim, ó, mexa com o C, tá vendo aqui o C, ó? Tá todo mundo vendo, né? Estão vendo? Ou caiu de novo esse negócio? Não caiu, não. Sim. Caiu não. Então veja que é um número entre 0 e 1, mexer com C, mas o beta-1 ele teria que estar entre 0,1 e 0,4. Eu fixei em 0,25 e não mexi mais na simulação. Se você começar a mexer nesse C para um lado e para o outro, tem que ser medido, né? Ele dá uma... Tem outro lugar aqui, se eu não me engano, é esse aqui. A dosagem diária do antibiótico 2 pode variar de 20 a 35. Essa outra ele fixou aqui. Né? Bom, então, esses em geral, se você mexer um pouco, você vai alterar o que Hélio está chamando aqui. Qualquer que seja a alteração, eu só alterei esses dois aqui, que são as dosagens de antibiótico, e deixei os outros parâmetros praticamente. Fiz uma simulaçãozinha rápida aqui com capa. Botou capa igual a 0,8, que é um tremendo sistema imunológico, e um muito deprimido, que era o 0,05. Aí caía e tal. Mas, de qualquer maneira, Hélio, né, no seu olhar, ele viu que essas duas aqui, elas ficam quietinhas aqui. Ou seja, esse ponto onde se é o ponto onde a derivada da curva em relação ao tempo fica zero, é um ponto de equilíbrio. E os dois pontos de equilíbrio coincidem aqui da resistência. Então, se você alterar um pouco esses parâmetros dentro daquelas faixas, você vai ter pontos de equilíbrio diferentes e essas curvas variam muito. Era isso que a gente pode fazer no outro momento, porque eu sei que a live é muito complexa, e eu vou fazer isso. Só que eu deixei o pessoal de saúde falar mais um pouco, eu não é fazendo análise de ponto de equilíbrio. Eu distingo aqui pelo menos 3 naturezas de ponto de equilíbrio. Mudar muito isso. Mas vai mudar sem sair do micobactéria, tuberculoses e esses antibióticos que estão aqui. É só alterando essa taxa aqui de mutação do antibiótico 2, ele diz que é zero, eu não quis mexer aqui. Mas eu posso mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, em cada uma dessas variáveis, mas em particular o C, certo? Cadê o C? Esse aqui, né? Porque o 2 é 1 menos C vezes o beta, o C ali, ó, listado, né? Aí você vai mudar, essas curvas vão mudar muito, você vai cair em ponto de equilíbrio diferente. E eu vou trabalhar com planos de fase, certo? Então, o que ele está dizendo, ó, todas essas relações, esses 10, 12 gráficos, sei lá, esses gráficos todinhos, essas continhas, essa simulação que eu fiz, é uma situação muito particular em cima de uma natureza de ponto de equilíbrio. E que não resolveu o problema, porque sobrou bactéria aí no fim, não é isso, Hélio?
É exatamente isso, porque essa soma de bactérias resistentes é quase 40%, né, da população. Não, está sobrando. Bem alto. Porque a vermelha, em todos os tratamentos, que é a curva sensível, ela está indo para zero. Dependendo do equilíbrio dos dois aí, ela quase sempre vai para zero, a fração sensível. Mas essa não sensível, ela satura e equilibra com o sistema imune num ponto que eu achei muito alto, mesmo mexendo nos dois antibióticos. Aí eu estava perguntando se isso estava acontecendo realmente, como é que estava. Então vamos botar aqui, a pena olhar. Eu vou diminuir a dose de antibiótico. Vou botar esse antibiótico 5, 3 ou 4, vou botar 1. E agora ele? What do you think? A dosagem do antibiótico existentes lá. Mas aí a vermelhinha disse, fica aqui. Então tem um trade-off. É para que eu não mexi nos outros parâmetros, mas tem um trade-off aqui. Eu vou aumentar. Isso aqui foi para o antibiótico 1, eu esqueci o nome dele agora. Ele é que provoca a bactéria resistente. Mas veja o que acontece. Quando eu dei a dosagem dele, aí é para que os pontos de equilíbrio mudaram agora. Eu estou com pontos de equilíbrio, as coordenadas do ponto de equilíbrio agora são outras. Esse é um outro equilíbrio. Agora, se eu aumentar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui, sei lá, 3. Eu estou aumentando a dosagem do antibiótico que provoca resistência. Veja que quando eu aumentei a dosagem do antibiótico que provoca resistência, Legal. já começa a subir. A vermelhinha, que é a sensível, ela responde mais. Mas a outra, sabe o que vai acontecer? É encontrar com a verdinha num ponto de equilíbrio mais na frente. É só aumentar o tempo de simulação aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, só para ter o prazer de ver. Eu não vou alterar o parâmetro, não. Deixa eu ver se eu consigo alterar o tempo aqui rapidamente. Bom, vocês estão vendo aqui a modelagem ao vivo e a cores. A gente já estourou um pouco o tempo aqui, mas estamos já nas considerações aqui finais. Tem ainda a pergunta da Nereide Estela Santos. Obrigado, tá? Fernando. Eu posso também deixar para fazer essa pergunta depois a Fernando, se não tivermos tempo. Pronto, é a pergunta. Bom, o nosso tempo já estourou um pouco, mas a gente ainda consegue administrar. Tivemos queda de internet. Aqui a pergunta de ela é muito clara. Repare só, eu quando botei o antibiótico 3, a vazão dele lá, a dosagem 3, aí ele se juntou novamente. Ou seja, resolveu o problema da bactéria resistente. Eu vou voltar aqui, eu aumentei o tempo, né? Em vez de ser 1.000, tem 1.400, 40 dias. Mas veja, eu vou agora baixar a dosagem, porque esse antibiótico realmente ele provoca resistência. Combinação de antibiótico mais otimizada. Cadê ele? É aqui. Um a gente já botou, eu vou botar 2 para ver o que acontece. Repare que ele só vai se encontrar. Ele está crescendo, ele não tem cara que vai cair novamente. Só vai se encontrar bem mais na frente, com muito mais tempo. Mas não resolveu o problema. Aí, não é isso? Não resolveu o problema. Eu posso botar uma dosagem fracionária. Eu vou botar 0,5. Não, se eu botar uma dosagem 6 aí ele vai rapidinho encontrar a curva. Exatamente. Mas agora eu botei uma dosagem ridícula, né? Não sei nem se vai ter efeito isso, mas ele pode dar um comportamento meio maluco. Deu não. Mas sim, ele não vai para zero. Está vendo aqui? Essa curva não vai para zero. Ela vai lá. Ela sempre tem uma tendência crescente. Sempre tem uma tendência crescente. Nós vamos encontrar isso lá em Juazeiro do Norte. Mas a tendência é crescente, exatamente. Agora, se você zerar esse antibiótico, você pode zerar. Não, esse antibiótico está provocando bactéria resistente. Eu quero que ela dance e pronto. Aí eu boto uma dosagem 0. Dosagem 0 do antibiótico 1. Ele não está rodando mais. Está dando algum desequilíbrio aqui, ou eu errei aqui? Não, eu troquei a bola aqui. Peraí. É 0,03. Eu troquei a saturação do antibiótico. O antibiótico é aqui, ó. É aqui. Eu vou zerar o antibiótico 1. Não é isso? Mesmo assim,
Não, mesmo assim ele ainda está crescendo. Antibiótico 1. Ele deve ter a componente imunidade mesmo, é que vai crescendo, ela deve influenciar uma variável na outra. Professor, então, após essas análises de sensibilidades, eu queria abrir a pergunta aí para a Nereide Estela Santos fazer a pergunta dela e a gente finalizar aqui a nossa live. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Fernando, muito obrigado aí por essa live, né, e essa apresentação desse modelo aí fantástico, né, um modelo incrível, né, que pode ser revolucionário aí no sentido de se passar de 2 antibióticos para mais de 2 antibióticos, né, numa associação aí sinérgica de vários antibióticos para tratar as doenças, principalmente doenças que causam resistência, como é o caso da tuberculose. Você pegou o exemplo clássico, não é? Porque é uma doença infecciosa com tratamento de longa duração e que pode dar realmente resistência por conta da não adesão do paciente ao tratamento correto. Então, é fantástico, né? Eu realmente fiquei encantada. Eu estou nessa live com a professora Isabela Cavalcante, do CAV UFPE, que é microbiologista, e trabalha com o nosso grupo lá, né, com a nanotecnologia, e com o meu aluno de doutorado aí, André, que está fazendo uma tese de associação de 2 antibióticos para tratamento de bactérias gram-negativas resistentes. Né, e a professora Isabela, obviamente, é quem faz toda a parte de microbiologia. E nesse trabalho nosso, a gente está pensando somente na parte in vitro, né, porque não temos modelo em vivo, nem para fazer animais, e muito menos no homem, que está mais longe ainda. São uma associação de 2 antibióticos de forma inédita. Então, eu queria saber de você se nós utilizássemos apenas os dados da in vitro, obviamente que não vai ter concentração plasmática do antibiótico, só seriam 2 antibióticos, mas a gente poderia ter um parâmetro de sinergismo, que é calculado a partir dos dados in vitro de atividade antimicrobiana. Ficaria muito trivial o modelo, nós poderíamos pensar numa colaboração, inclusive, para essa tese de André. Não, nossa, veja bem, claro que eu adotei aqui o linguajar que está nos e tal, para o pessoal de saúde, porque, afinal de contas, você conhece muito bem isso, é uma cultural, né? De linguagem, de maneira de pensar, de dados, de realidades físicas, etc. Não, dá para fazer sim, mas não tenha nem dúvida. Aliás, aproveitando que eu estou aqui com a palavra, a minha ideia, né, vai depender do tempo e como é que essa coisa evolui, mas eu pegar esse programa aí que está em Python e versar isso numa planilha, fazer uma cara mais bonitinha, o mundo vai entrar no Python, tem que ter um editor de texto, tem que ter não sei o que e tal, aí tem que estar ambientado com mais um lero-lero desse de sintaxe. Então, não, a planilha, que é uma coisa que todo mundo mexe, eu implemento lá o modelo Rugen Culta, faz uns gráficos, faz umas entradazinhas e tal, para facilitar o trabalho, né? Claro que quem vai usar isso tem que estudar um pouquinho para ver o que é e tal, entender a mecânica do modelo. Eu acho que vai funcionar. Esse aqui eu baixei a condição de bactéria, botei 0,05, tá vendo? Ela estava em 0,3, agora eu botei bem. Ela cresce. Pode botar 0 aqui, ou bem pequenininho, ela vai crescer, ó. Cresceu. Eu aumentei a dosagem do antibiótico para 5, do antibiótico 1. O outro está no máximo. Olha o que acontece com a susceptível. Ela vai para 0 mesmo. Agora, a outra não tem jeito. Ela se junta com o outro e fica num ponto de equilíbrio com as mesmas coordenadas, tanto células do imunológico quanto a resistente. Quer dizer, isso aqui não está fazendo nada. Isso aqui deixou 40% dentro, ou seja, não adiantou nada. Vai ter que ser mais rápido. E tem que mexer aqui um pouco desses parâmetros, para lá e para cá. Eu não sei. E outra coisa que eu pensei também é que você calcula a taxa de mutação. E se pode verificar em laboratório com o pessoal da biologia molecular a real mutação que vai ocorrer, e qual gene, etc. Eles podem fazer esses cálculos, que talvez pudesse também entrar como um parâmetro no modelo, substituindo talvez aquele parâmetro que a gente não vai ter em vivo, que é o da concentração plasmática do antibiótico, ou dos antibióticos, né? É uma sugestão para se discutir, para pensar. Não, claro, essa taxa de mutação eu não inventei, não. Eu peguei ela aqui, ó, taxa de mutação. Não, eu sei, ela é calculada, eu sei, mas eu estou dizendo assim, nós podemos Alguém calculou isso? No laboratório, depois podemos calcular no laboratório a real mutação que vai ocorrer. Não só a taxa, mas a real mutação. Né, que talvez pudesse depois entrar no modelo para você ter um ajuste melhor das dosagens do antibiótico, já que é uma associação.
Porque a dose de cada antibiótico ela é determinada, você não pode mudar, mas uma vez que você vai fazer sinergismo, aí as coisas mudam, elas podem mudar. E talvez o modelo seja algo que a gente possa usar aí de uma forma bem, bem interessante. Muito obrigada. Mas olha, professor, prazer enorme. Obrigada, eu foi um quero prazer. registrar aqui também, como gestor do projeto, que a gente tem muito interesse em conhecer um pouco mais aí do seu trabalho e ver como é que a gente pode contribuir conjuntamente aqui com o projeto, tá? Fernando, você talvez não se lembra, a professora Nereide, ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco, professora, trabalha no laboratório de patologia, Keizo Assami, certo? Ela é da área dela em farmácia, doutorado na França, e só um detalhe, ela é a esposa do professor Hélio Magalhães, certo? Eu sou padrinho de um dos filhos dele. Esse nosso interesse é nisso. Esse nosso interesse nisso é o meu, né? E quando você olha assim, tudo bem, esse aqui é um modelo que eu peguei na literatura, total, botar contínuo. E aqui eu tratei ele constante, mas imagine que esse... Cadê o antibiótico? Esse valor do antibiótico aqui, eu botei 5, 2, 0, 1, não sei o quê, ele agora vai entrar aqui na equação, não como um número 5 aqui, ó. Ele vai entrar como uma função do tempo, ele vai entrar, é a entrada da equação diferencial. E vai ter parâmetros também, e aí eu vou tentar minimizar e tal. Esse aí, eu vou concluir esse estudo, que aliás está lá no artigo, o artigo estuda os pontos de equilíbrio para cá, sem essa modificação que eu tá os pontos de equilíbrio para deixar essa análise mais completa, antes de entrar com outras bactérias. Mas já que você está oferecendo aí a possibilidade de fazer in vitro, é com 3 anos, Nereide? In vitro. A professora Isabela pode falar, e ela pode dizer, ela mede parâmetros in vitro de eficácia, né? A concentração mínima inibitória, a concentração mínima bactericida, e faz também os cálculos de sinergismo. Então, acho que esses parâmetros são bem interessantes. E a gente poderia depois incluir os parâmetros da biologia molecular com colaboração que ela tem com o pessoal que faz lá no LICA também. Eu sei. Não, eu acho. E os antibióticos estão nano-encapsulados, né? Esse que vai ser a grande, assim, a grande inovação, vai ser os 2 antibióticos nano-encapsulados em lipossoma. Está vendo essa tela aqui? Testando a susceptibilidade dos Staphylococcus aureus ao lânico pelo método in disco, in vitro, né? Não sei se está no ar isso aqui. Tá visível, professor, tá visível aqui. Então é isso, professor, que eu não gravei o nome aí. Os dados de inibição aí. Boa noite. Isso aí é uma maneira de medir esses parâmetros todos no laboratório in vitro, né? Claro, tem que passar por isso. Sem isso, você vai pegar o quê? Pega um, abre ele, não é assim, né? A gente testa in vitro, ir para lá e fazer a fio. Professor, antes que eu me esqueça que estamos aqui também, já nos finalmente, quero registrar a presença aqui do professor José Carlos, nosso pró-reitor aqui, do IFG, também presente aqui nesse nosso evento aqui. Bom, gente, a gente está vendo que a discussão aqui, ela cabe espaço, inclusive, para mais outras rodadas, né? Eu acho que todo mundo está ficando aqui com um certo, digamos assim, desejo de novas etapas dessa atividade. Eu queria, então, perguntar se há mais alguma dúvida aqui da plateia, tá certo, gente? Esse modelo do professor Fernando. O professor Fernando, ele está na equipe, a gente tem 3 coordenações de pesquisa dentro do projeto, 2 delas muito da área de saúde, propriamente dita, e outra da área de engenharia, exatas, que faz esses modelos, onde o professor Fernando tem dado excelentes contribuições, tá? Então, eu quero aqui registrar esse agradecimento por essa plateia de aqui 40 pessoas que estão aqui. Começou, ficou com mais de 50, e mesmo estourando aqui mais ou menos uns 40 minutos após 1 hora de live, estamos com 1 hora e 41 de live, estamos ainda aqui firmes e fortes, interessados no tema. Então, eu quero propor, até em razão do prazo que a gente mencionou, que a gente faça as considerações finais, do professor Fernando, principalmente, né? E a gente fica com a promessa de marcar um segundo momento para a evolução desse modelo aí, já quem sabe com essa tabelinha em Excel, compilada, e para pegar outras contribuições aí desse grande público aqui que tanto
contribuiu nessa temática de hoje. Então, professor, dado o avanço do tempo, eu lhe passo a palavra para as considerações finais, para que a gente consiga fazer a finalização do nosso evento de hoje. Deixa eu tirar aqui a máscara, né? Interromper o compartilhamento. Eu estou por fora desse. Agora eu estou aqui. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo interesse. Agradeço a todos, né, pela audiência, pelo debate. E, em especial, o pessoal da equipe com a qual que lança esses desafios incríveis. Eu sei que muito mais perguntas virão e muito mais trabalho pela frente. Não é uma coisa simples fazer isso, certo? É um trabalho de equipe. E essa interface, claro que eu vou na literatura, a gente tem 1, 2 reuniões por semana, quando muito, e troca de para cá, relatório mensal, coordenadores de pesquisa, isso, aquilo, outro. E na equipe como um todo, os profissionais de saúde, em particular de enfermagem, medicina, e outros, né, pessoal de informática e de engenharia, incluindo eu, Geraldo, Ariel e outros. Né? Bruno na psicologia e Patrícia também, né? Patrícia Lessa lá. É muito trabalho. Coletar os dados, aí cadê os dados? Os dados estão numa montanha de dados lá no hospital, num sistema complexo, tira, bota, vai para lá. Aí não chega. Isso aqui são ataques de várias formas. Esse problema é como um porta-aviões. Né? Um porta-aviões navega sozinho. É aquela coisa enorme, extremamente vulnerável. Aí ele tem que ter encouraçados, destroyers, lancha de ataque, naves por cima, para ele poder navegar. Senão esse negócio não navega. E vamos chegar a produtos finais, não tenha dúvida. Porque se você não baixar a resistência bacteriana, aí o custo é uma bola de neve, porque a qualidade do sistema de saúde cai, você fica, vai a óbito, entra no hospital e gasta mais dinheiro com antibiótico. É um inferno. É realmente um inferno. E a informação fluida, quer dizer, temos que ter isso azeitado. Veja o que aconteceu, não posso falar muito aqui, mas veja o que aconteceu com o coronavírus, né? É um monumento à incompetência desses governantes fazer essa história do lockdown. Isso é uma idiotice, é uma estultice inominável. Está escrito em todos os lugares do planeta. Qualquer modelo matemático desse, os dados vão dizer isso. Mas os interesses são outros. Mas pelo menos aqui a gente está avançando. Né? Fazer a do mas dentro do corpo do hospedeiro, né? Aqui no projeto. Que é semelhante, é muito semelhante àquele que a gente fez com a HIV/AIDS, né? HIV/AIDS é um ataque viral, e aí a sistemática da equação ela é muito parecida, a do coronavírus vai ser muito parecida com a da AIDS, que eu já tenho ela pronta. Eu vou só trocar os nomes. Em vez de ser HIV, vai ser coronavírus, né? O Covid do miserável lá. Aí, então, é o que ocorre dentro do corpo do hospedeiro. Agora, a epidemiologia de coronavírus dentro de qualquer lugar, isso eu já fiz, isso aí eu estou informando a quem quiser saber. Uma coisa que eu não sofro, um mal que eu não sofro é a sua modéstia, certo? Esse problema eu não tenho. Agora, dentro do corpo eu não conheço, não. Mas a gente precisa fazer, né? Eu contribuí. Vamos tentar contribuir para o Covid, né? Quem sabe, né? Com certeza, professor. O convite está posto a qualquer momento. Você entra em contato comigo, liga para cá, bora, cadê os dados? Vamos, eu passo esse programa para melhor, vai fazendo a planilha, cadê os dados? Sim, outra coisa. Eu fiz uma saídazinha desse, eu não botei para essa aqui agora. Mas a saída numérica, eu coloquei lá uma saída que imprime lá na planilha Excel. Né? Essa sequência de números vai para uma coluna lá da planilha, essas 5 variáveis, quantas foi? Bota ali. É para você ter isso na mão para fazer estudo estatístico, tira para cá, tira para lá. Mas, eu fico muito feliz em ter o interesse de todos vocês, eu estou à disposição para qualquer coisa. Sim, eu vou mandar esse texto, que vocês viram, ele está em PDF direitinho, eu mando, quem quiser ter acesso ao texto. É só ler, está arrumadinho, está direitinho, tem as referências lá, essa conversa todinha que eu fiz está lá. Enfim, é mais fácil fazer assim, organizar assim, do que... E o programa, tudo bem, eu posso mandar, mas o programa está aquele programa de engenheiro, né, que é, né, aquela
if, tal, calcula aqui, tira, baixa, onde é que está a condição inicial, aí V4, faça isso, faça aquilo, naquela sintaxe de Python, enfim. Alguém que... Nós temos gente no grupo que sabe bem melhor do que eu isso. Entregar, ela transforma isso numa coisa linda. E outros, né? Eu apenas sou um usuário disso, modesto. Bom, gente, então agradeço aí imensamente esse tempo de todos, em especial do professor Fernando, por ter elaborado essa excelente apresentação. Eu preciso registrar aqui também, como gestor do grupo aqui, que nós estamos no momento exatamente de processamento de uma base de dados enorme aí que a gente recebeu dos hospitais participantes do projeto. Certamente esses modelos iniciais aqui que estão sendo apresentados vão estar muito bem calibrados aí nos próximos tempos, já com variáveis reais aí que vão contabilizar o trabalho que é o objeto do projeto. O professor Fábio, que está aqui presente também, ele é o coordenador da pesquisa da área de exatas, conta com o professor Fernando e na equipe. Fábio, você quer dar alguma palavra? Boa noite a todos. Só quero agradecer a palestra do professor Fernando, foi excelente. Eu acho que a gente tem muito a crescer com o conhecimento dele no nosso projeto, e eu tenho certeza que a gente vai ter bastante resultado interessante aí. Obrigado mesmo, professor Fernando. Um abraço, Fábio. Fábio é o coordenador, é o timoneiro, ele liga para... Olha, o relatório tal, preencha, precisa disso, porque senão não entrega e tal, porque o sistema Medusa, né? Todo mundo tem uma cabeça, pensa, contribui, aloca para o nosso central, aí tem que entregar relatório, não é uma tarefa trivial, ela vem aquela montanha de dados, aí toma estatística, não prestou, o hospital tal não saiu ainda, o questionário que foi aplicado nas comissões de controle de infecção hospitalar ainda não foram preenchidos, enfim, é uma coisa que caminha com... Mas tem que ser, vai fazer o quê? É isso, gente, é um grande desafio, o projeto, ele é muito ousado, a gente tem várias perspectivas boas aí. Esse é mais um evento que a gente está promovendo aqui pelo projeto, com a participação aqui do nosso brilhante professor Fernando Campelo. Agradeço, então, imensamente a presença de todos. A gente estourou um pouco o tempo, mas foi por uma boa causa, com intensa participação aí de todos, tá certo? Então, dou por encerrada a reunião de hoje, essa live de hoje, e estaremos comunicando a todos das próximas aí. Podem aguardar que terão próximas edições aí desse tipo de evento que tivemos aqui hoje. Então, gente, muito obrigado por essa sexta-noite, esse tempo de vocês, tá certo? Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima.